A gente muda de assunto agora para falar de saúde. Olha, é um assunto que incomoda muita gente, viu? A incontinência urinária, minha gente. Cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, essa condição pode afetar pessoas de todas as idades, embora seja mais comum em idosos e mulheres acima de 40 anos. Para ampliar ainda mais esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o médico urologista Diego Marques, que já está ao lado do Lucas. É isso, Aline, aqui comigo o urologista Diego Marques. Doutor, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a incontinência urinária. E aí a Aline, ela já abriu aqui a entrevista trazendo informação de que a incontinência urinária é mais comum em mulheres, especialmente acima dos 40 anos, e em idosos também. É esse mesmo o cenário, doutor? E por que é mais comum nesse público? Bom dia. Bom dia. Agradeço aí a participação, a oportunidade de estar esclarecendo para a população, né, sobre um assunto assim tão importante que muitas pessoas que têm vergonha às vezes de comunicar, né? Então, primeiro definir, incontinência urinária é o que? É o escape de urina, né? Então, existem vários tipos de incontinência urinária. A mais comum, né, é a incontinência urinária de esforço, que é mais comum nas mulheres. Isso porque, com o passar dos anos, menopausa, a questão hormonal, a questão daquela mulher que já teve várias gestações, há digamos assim, o assoalho pélvico, os músculos do assoalho pélvico, que faz ali junto com a uretra, né, que prende a urina, há, digamos assim, que um enfraquecimento dessa musculatura, né, e faz com que as mulheres percam, às vezes, muitas vezes, dessa forma, né, de esforço. Tem outros tipos de incontinência urinária, né, que é aquela incontinência urinária de urgência, que deu à vontade, tem que ir no banheiro, mesmo se eu não fizer esforço, eu perco ali, né? Então, e quem tem as duas é o que a gente chama da forma mista, né? Muito bem. Eu chamo a Aline Aragão para a discussão, porque, Aline, nesse caso específico, em se tratando das mulheres, eu acho que você já deve ter ouvido relatos de pessoas, talvez da sua família, amigas, que falam dessa situação. Eu já ouvi alguns também, mas eu imagino que para você esses relatos são mais comuns, né, Aline? Com certeza. Muito bom dia, doutor Diego. Eu vou dar um testemunho, porque eu acredito que o senhor ouve muito sobre isso no consultório, viu, Lucas, que é o tabu. As pessoas têm medo de falar ou têm vergonha, sentem vergonha de falar que tem escape. Minha gente, é comum, é normal. Quase todo mundo tem, mulher depois que passou dos 40, então. Doutor, tive 2 gestações, já passei dos 40, embora não aparento, já passei dos 40. E depois da segunda gestação foi que eu comecei a sentir mais. Minha barriga ficou muito grande, foi muito pesado, inclusive eu tive uma complicação de pelve, de abertura de pelve na gravidez. E após essa segunda gestação, eu passei a sentir algo diferente. Estou ali fazendo alguma coisa em casa, de repente veio um espirro e pá, um escape urinário. E aí, o que fazer? Isso é comum? É muito comum. É a mais comum que eu falei, né, a incontinência urinária de esforço, né, que está presente em muitas as mulheres, como falou aí, mais de milhares de mulheres, né. É mais comum hoje em dia, né, que através da popularização dos esportes de impacto, né, como a gente chama, crossfit, corrida, porque se você faz uma pressão muito abdominal, o que é o espirro? Às vezes uma gargalhada, tem gente que perde, porque quando você faz um espirro, você dá uma gargalhada, você faz um esforço abdominal. Esse esforço abdominal, ele vai fazer uma pressão dentro da bexiga. Essa pressão dentro da bexiga vai ser uma pressão maior do que a pressão do esfíncter que segura. Então, se ela for maior, vai escapar, né? Então, fazendo às vezes algum esporte, mesmo quem não tenha essa idade de risco, né, assim, uma idade maior do que 40, ou então teve muitos filhos, eu tenho no consultório às vezes mulheres que nunca tiveram filhos, que são jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, que têm escape urinário. Por quê? Porque eles estão fazendo muito esforço ali na musculatura abdominal, né? Então, e o assoalho pélvico às vezes está enfraquecido, né? Então, muitas das vezes a gente tem que diferenciar que tipo de incontinência. É a incontinência de esforço realmente? Porque muitas vezes é aquela incontinência que está associada a uma urgência, né? Às vezes uma própria infecção urinária pode dar uma incontinência ali transitória, né? Então, o urologista ali, o médico, né, tem que avaliar bem que característica é daquela incontinência e indicar o melhor tratamento. Muitas das vezes a incontinência por esforço vai com medidas, né, e às vezes fisioterapia, não necessariamente cirurgia. Entendi, mas o importante, doutor, é que independente do método, tem como resolver, né?
Tem como resolver. Principalmente, né, buscar ajuda. A gente tem que botar as mulheres, é comum, todo mundo tem, não vou tratar. Não, tem que tratar. Não é comum ficar, não é o normal ficar perdendo urina, né? Porque tem como resolver. Né? Não é aquela questão que a gente coloca na cabeça que, porque é comum, todo mundo tem, então vou ficar assim. Não. Se tem a solução, né? Então tem que resolver. Então o normal é não perder a urina, né? Então é isso que eu digo. Muitas das vezes as pessoas até nem dizem assim para a amiga, estou perdendo urina, às vezes por uma questão social, de vergonha, né? Então, até quando chega no médico, às vezes elas chegam um pouquinho constrangidas para dizer essa questão da perda também. Deixa eu trazer agora para a minha realidade, né, para a gente falar também do público masculino, porque, obviamente, já está claro que acaba sendo mais comum em mulheres, né, nessas situações. Mas os homens também têm, né? Em quais situações, doutor? Está relacionado, por exemplo, ao aumento da próstata? Pode estar relacionado? O homem ele já muda a dinâmica, né? Então, o homem ele tem ali um órgão que a mulher não tem, que é a próstata. A próstata ela fica embaixo da bexiga, junto com o esfíncter. Então ela faz uma proteção maior para esse tipo de incontinência por esforço. O homem tem incontinência urinária por esforço? Tem. É aquele homem que operou a próstata. Por exemplo, o homem fez uma cirurgia da próstata, retirou a próstata. Muitas vezes esses homens, alguns ficam usando fralda, algum forrinho ali. Né? Com a tecnologia agora, com a cirurgia robótica, a gente tem diminuído muito, né? Essa questão de incontinência urinária pós-cirurgia da próstata para câncer de próstata. Diminuiu muito, drasticamente mesmo, com algumas técnicas, né? Porém, tem esse lado, nesse aspecto, quando o homem faz a cirurgia da próstata, e uma incontinência muito comum no homem, como você falou, é quando a próstata aumenta de tamanho, que ele impede o homem urinar. E o que é que acontece? A bexiga fica muito cheia, e aquele balde que vai transbordando. É o que a gente chama incontinência urinária por transbordamento. É aquele homem que fica só gotejando. Normalmente nos mais idosos, e isso afeta muito até a saúde renal, porque a urina ela começa a voltar para os rins, e isso faz com que cause uma perda da função renal, podendo até, inclusive, alguns homens entrarem em hemodiálise por conta disso. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, foi muito bom tê-lo aqui, esclarecimentos que são importantes. Eu acho que a nossa função é meio que essa mesmo, de dar uma primeira informação, né, levar as primeiras informações ao público de casa, para que quem esteja passando por isso perceba que tem que ir ao consultório para resolver essa situação. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço, Lucas e Aline, né, para todo um alerta para a população, né, que o urologista não é um médico só do homem, né? O urologista é o médico das vias urinárias, tanto para atender homem como para atender mulheres. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Valeu, doutor. A gente